Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das.
Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das.
Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das.
Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá, sabia que 80% dos seus custos referem-se a 20% das. Olá,